Saudações a todos. Sou o Júlio e hoje vamos meditar a Palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1. Vem comigo. Bom, vamos começar do começo. Qual que é o correto? Epístola ou carta? Bom, na língua portuguesa elas são sinônimas, significa a mesma coisa. Eu poderia explicar aí algumas diferenças entre elas, mas basicamente é a mesma coisa. Lá na língua inglesa, diz que as epístolas dão uma ideia de um conteúdo que contém ensinamentos, ao passo que a carta é mais assim uma comunicação direta. E por essa razão, eu mesmo tenho pessoalmente utilizado o termo epístola quando me refiro a essas epístolas que estão na Bíblia, né? Mas se você quiser usar carta também está tudo certo, não tem problema nenhum na língua portuguesa. Um outro ponto que eu quero falar antes de entrar na leitura dessa epístola, ou carta, né, como você queira, é o contexto. Então, toda vez que eu leio qualquer conteúdo da Bíblia, eu gosto de entender os motivos do autor para escrever aquilo tudo. Quero entender se ele escreveu sozinho, se ele usou um escrivão, de onde que o autor estava, né, quando escreveu o conteúdo. Por exemplo, ele estava preso, estava em exílio, né, qual a particularidade que ele estava. Também se o conteúdo ele é profético, histórico, sapiencial, por aí vai. Eu gosto muito disso, porque aí torna-se muito melhor, muito mais possível entender profundamente o conteúdo. E sem entender o contexto também, é muito possível cair em erros de interpretação. Você lendo hoje algo de 3.000 anos atrás, é importante conhecer o contexto, a cultura e várias outras coisas que estão por trás das palavras. Essa epístola de João é de autoria dele, ou como alguns estudiosos dizem, poderia ser também algum discípulo dele, né? O João, o famoso discípulo amado. Inclusive, esse é o mesmo João que escreveu o Evangelho, aquele logo depois de Lucas, né, o quarto Evangelho que está lá no início do Novo Testamento, assim como também é o que escreveu o famoso livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E ele também escreveu ainda outras epístolas, conhecidas como segunda e terceira epístolas, que na Bíblia estão logo depois dessa primeira, que nós vamos meditar hoje. Vamos entender agora as motivações e dessa epístola, né? A primeira coisa aí é que essa epístola de João foi dirigida às comunidades cristãs de um local específico chamado Ásia Menor. E essas comunidades passavam por uma séria crise. Estava sendo provocada por um grupo de dissidentes carismáticos. Esse grupo aí, eles estavam propondo uma doutrina estranha, afirmava que o homem se salva graças a um conhecimento religioso especial, pessoal, e negavam que Jesus era o Messias. Eles se achavam muito iluminados, nada de Jesus. Se achavam também muito puros, né? Livres do pecado, livres da baixeza do mundo. E uma outra coisa também, um problemão, eles não davam a menor importância ao amor ao próximo. Então esse grupo esquisito aí, ele com o tempo ele até foi rejeitado pelos cristãos. Mas só que algumas comunidades cristãs, então da chamada, né, igreja primitiva, essas comunidades ficaram inseguras, ficaram meio confusas, né? Porque, né, chega um grupo aí falando uma coisa diferente e aí já provavelmente já ao final aí do primeiro século, né, muitas pessoas não foram testemunho oculares de nada, era só testemunho das pessoas, não tinha nada escrito, então realmente dá para entender que as pessoas iam ficar confusas. E, né, não é estranho imaginar que é exatamente assim que o diabo opera, através de meias verdades. A epístola, ela enfatiza que não é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Aí eu já estou entrando, né, na carta em si. Então, o centro da carta que João escreveu aqui é o amor, que na prática ela tem a ver com o amor ao próximo. Então, amar ao próximo... Quem é que lembra, né? Enquanto eu estou falando, eu lembro aqui da famosa
da famosa história lá, né, da parábola do bom samaritano. É isso, o bom samaritano, que é Jesus Cristo, ele naquela parábola, ele explicou na prática como é que o amor se traduz no amor ao próximo, né? E no fim, o que isso significa? Conhecer a Deus e viver conforme o evangelho de Jesus Cristo, né? Tá unido aos irmãos. Obviamente, outras coisas também nessa carta aí, né, na epístola, é não pertencer ao mundo e cumprir os mandamentos de Deus. Tem alguns outros pontos, mas pelo que eu vi, tá principalmente em torno disso. E o outro ponto, né, desse slide aí é a respeito da partilha de hoje. Quem acompanhou o vídeo passado, né, que eu chamei de vídeo convite, é uma introdução. E no dia de hoje eu estou fazendo um outro tipo de introdução, tá? Não somente a primeira epístola, o capítulo 1 dessa primeira epístola, mas também uma introdução a como nós fazemos a leitura dos textos bíblicos em geral, tá? Bom, esse slide aí já levou um tempão, né? Então eu não quero fazer esse mesmo tipo de abordagem nos próximos vídeos, mas eu achei isso daí necessário para a nossa caminhada. Como eu disse anteriormente, isso é uma subida, né? Um degrau de cada vez. E até mesmo com relação à leitura da Bíblia, porque a gente gastou muito tempo aqui só nesse slide de introdução, apesar de eu geralmente ler os capítulos 1 e 2 da primeira epístola de João juntos, porque são curtinhos, hoje eu vou ler só um, tá? Para nossa leitura e meditação da palavra, porque eu também vou querer explicar a metodologia daquele livro, a Bíblia no meu dia a dia, tá bom? Então isso aí vai consumir também mais algum tempo. Bom, já tem muita informação por aqui, vamos cair dentro da leitura da Bíblia, né? Só que ainda antes de lermos a Bíblia, eu estava até agora falando muitas coisas, mas conforme a gente se aproxima da leitura da palavra de Deus, é importantíssimo que a gente se desprenda um pouco do nosso intelecto, da nossa carne, porque para compreender as coisas espirituais é preciso então se aproximar do espiritual e largar um pouco o terreno. Uma forma de começar isso é clamando pela presença do Espírito Santo, imediatamente antes de você ler a Bíblia, qualquer que for a ocasião, clame pelo Espírito Santo para estar junto de você, para estar contigo nesse momento, todo momento também. Então oremos, meus irmãos em Cristo. Senhor Deus, te agradeço pela graça de ter a tua palavra diante de mim. A Bíblia, como muitos dizem, é uma grande carta de amor escrita à humanidade. E eu dou um passo hoje em direção a esse amor. Senhor, no nome de Jesus, concede-me o entendimento da tua palavra e afasta todo o mal do meu coração e da minha vida. Afasta todo o mal dos meus caminhos, Senhor. Espírito Santo, sem ti eu nada sou nesse mundo. Vem, Espírito, fica aqui comigo. Eu lembro daquele cego que se encontrou com Jesus e assim como ele pediu para Jesus Cristo, eu também peço insistentemente diante da Bíblia, diante da tua palavra, Deus, que eu veja. Todo entendimento da vida eterna vem somente diante de ti, Espírito Santo. Por esse dia e pela vida de todos os que se reúnem por amor de Jesus, que é o nosso Salvador, o Cordeiro Santo. Por tudo isso eu te agradeço e me uno também ao corpo místico de Cristo. Por ti, Deus Pai, e no teu nome, Deus Filho, e no teu nome, Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, vamos à leitura, né?
Primeira Epístola de João, capítulo 1. Algumas Bíblias vão ter pequenos títulos e subtítulos antes das leituras, tá? Então nós começamos aí do versículo 1. Aquilo que existia desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam, falamos da palavra, que é a vida. Porque a vida se manifestou, nós a vimos, dela damos testemunho e lhes anunciamos a vida eterna. Ela estava voltada para o Pai e se manifestou a nós. Isso que vimos e ouvimos, nós agora anunciamos a vocês, para que vocês estejam em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas escrevemos para vocês, a fim de que nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora lhes anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dizemos que estamos em comunhão com Deus e, no entanto, andamos em trevas, somos mentirosos e não pomos em prática a verdade. Mas se caminhamos na luz, como Deus está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso e a sua palavra não estará em nós. Obrigado, Senhor Deus, essas são palavras de Deus na nossa vida. Glória a vós, Senhor. Bom, lemos aí então um capítulo curto, que é bem curtinho, né? Bom, como faremos a nossa meditação? Obviamente eu li muito rápido, né? Mas a primeira coisa que eu quero dizer aqui a respeito da leitura da Bíblia, é óbvio que a meditação começa com a leitura, só que não precisa ser uma leitura rápida, assim como eu fiz. E quando eu leio, geralmente eu leio devagar, volto, leio uma coisa que eu vi aqui, parece que está complementando uma coisa que eu li 10 versículos atrás, eu volto lá. Então tudo isso é muito normal, é esperado e é necessário muitas vezes. Mas tudo começa lendo a palavra. Para você meditar, você precisa ter lido a palavra. Então, primeiro, é ler. Esse contato inicial aí, ele é muito necessário para você entender. Para ilustrar esse ponto, eu vou lembrar, apesar de eu não seguir mais a Fórmula 1, eu quero lembrar da época que eu assistia. E eu lembro que mesmo antes das corridas para qualificação, os carros, normalmente eles corriam livremente na pista. Para nada, só para familiarização. Que aí eles iam conhecer cada reta, cada curva, aqui dá para eu puxar mais, acelera menos ali já, né, aquele S ali já entra por aqui, sai por lá e tal, qual que é o limite lá da aceleração, por aí vai. Então depois disso, os carros já estavam prontos para corrida de qualificação e finalmente para o dia mesmo, né, da corrida principal lá, valendo o pódio. Mas isso tudo era necessário antes para eles já estarem familiarizados. Ficar natural fazer aquele percurso da pista. Assim também foi a nossa leitura inicial. Quando eu li aqui, e vocês me acompanharam, nós lemos sim o texto, mas isso foi só um contato inicial. Agora eu recomendo para que a gente retorne ao texto para identificar partes importantes. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas quem estiver assistindo esse vídeo, dá um pause aqui, volta lá na leitura, ou se você não quiser ler da tela, pega a tua Bíblia mesmo no papel, que eu até gosto mais, faça isso, né? E aí você continua assistindo aqui o vídeo. Bom, próximo passo aí da meditação, como nem todo mundo já leu aquele livro que eu já falei várias vezes até agora, né, a Bíblia no meu dia a dia, vamos rever rapidamente o exercício de ruminar.
a palavra, de examinar. Óbvio, isso é um método, tem vários métodos, e não tem como dizer que um método é mais supremo que o outro, né? Existe aquele que funciona melhor para umas pessoas e para outras. Para quem não tem nenhum método, tá aí uma proposta. Se você tem o teu, siga o teu, sem nenhum problema. Para esse método aí, a gente vai identificar no texto quais as promessas de Deus, as ordens de Deus para obedecer e os princípios eternos, né? Que são os princípios eternos? São aqueles princípios imutáveis. E por fim, eu identifico a mensagem que mais me marcou. Pode ser um dos versículos que eu li, né, nesse capítulo que eu esteja meditando. Pode ser uma conclusão que eu tenha tirado da leitura, né, com inspiração do Espírito Santo. Ou pode ser ainda alguma coisa que eu me lembrei que se encaixa com a leitura. Muitas vezes eu faço isso, né, eu leio uma palavra aqui, né, a primeira epístola de João, capítulo 1, mas enquanto eu estou lendo, eu vou e lembro, sei lá, de Mateus 5, e aí caramba, eu vou lá e busco Mateus 5, pô, aqui, ó, tá aqui, eu sabia que estava ali. E aí muitas vezes eu posso estar lendo João e a minha mensagem está em outro livro. Não tem problema nenhum. Essa é a mensagem de Deus para mim hoje. E importantíssimo, por fim, eu identifico, né, a mensagem de Deus para mim, como ela se aplica na minha vida hoje. Eu preciso me comprometer com a palavra de Deus. Como é que eu executo concretamente? Não dá para ficar só na superficialidade, na intenção. Não. Ser cristão não é viver de intenção. É prática, é vivência. Então, como eu posso aplicar isso em minha vida? Importantíssimo. Muito importante. Bom, as pessoas, como eu já falei, elas examinam a palavra, ruminam a palavra de forma diferente. Uns anotam no caderninho, outros anotam em meio eletrônico, celular, tablet, etc. Eu não vou advogar nada em particular, tá? Não defendo nada. O que eu recomendo de verdade é anote tudo em algum lugar. Se você está falando assim, Júlio, mas pô, dá uma recomendação, tá bom, papel, caderninho, caneta, simples, lápis, tanto faz. Tá bom? Essa é a outra coisa também é rabiscar a Bíblia, tá? Muita gente fica, rabiscar a Bíblia é um pecado. Não, nada pecado, a Bíblia é um papel ali, foi botar tudo junto, foi numa gráfica, imprimiram e tal. O que muita gente faz, tá? É que para poder você, com o tempo, você vai aprendendo a tirar palavras, né? Soltas na Bíblia. Então, às vezes você quer uma resposta de algo. Para isso é bom uma Bíblia que não esteja muito marcada, para não ficar toda hora abrindo naquela mesma página, né? Mas também é importante ter uma de estudo, né? Eu vejo, acontece com muita gente, pessoas que rabiscam muito, marcam muito a Bíblia, encontram uma promessa e toma aquela palavra como promessa para a tua vida, e daqui, não sei, a 1, 2, 5, 10 anos, você está lendo a Bíblia e passa por aquela promessa, por aquela profecia, e aí você vê, sabe, que aquilo se concretizou. É uma sensação maravilhosa de perseverança. Eu te convido a experimentar isso. Então rabisca a tua Bíblia. Se você fica incomodado, tem uma segunda Bíblia, entendeu? As pessoas hoje compram um celular de 3 mil reais, mas não compram uma Bíblia de 50. Bom, é por aí, você me entendeu. E outros pontos importantes da meditação é pesquisar, buscar, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, muitas vezes me deparar com um versículo de difícil compreensão. E daí? Como é que eu faço para sair daquele ponto? Deixo para trás? Faço de conta que eu não li? Não, não faço nunca isso. Primeiramente, te recomendo pedir esclarecimento ao Espírito Santo. Ele é a fonte da sabedoria, principalmente sabedoria de Deus, mas toda sabedoria. Segunda dica que eu dou, compartilha esse versículo que você não entendeu com alguém que já esteja mais experimentado nas escrituras. Agora, uma outra coisa que eu te digo, tenha muito cuidado, procurar resposta tipo em Google, Wikipedia, essas coisas assim, ó, eu não aconselho não, tá? Não sei que você saiba exatamente onde você esteja pisando, não aconselho, tá? Recomendo que você busque aí, por exemplo, em fontes mais sérias, publicações reconhecidas, pessoas de confiança,
né? Pessoas da igreja que você vá. Se você não vai ainda a uma igreja, recomendo, né? Aí é um exemplo de um primeiro benefício. Óbvio que ninguém vai à igreja buscando benefício, tá? Mas só para dar um exemplo aqui para ilustrar, esse é um benefício, sim, da vida na tua igreja, tá bom? Desde que seja uma igreja cristã, esse é o benefício que você vai ter. Seja evangélico, né? Católico, você vai lá na tua igreja, você vai congregar, você vai aprender, você vai ouvir do teu pastor, do teu padre, e você então vai passar a entender melhor as escrituras, inclusive de pontos diferentes. O Espírito Santo até revela coisas diferentes para uma leitura que você já leu 100 vezes. Você ouve a pregação de alguém, cai de um jeito novo no teu coração. Esse é o renovo do Espírito Santo na palavra. É a forma que Deus também pode vir falar contigo. Bom, e finalmente uma etapa que, apesar de ser informal, eu recomendo muito para quem anota os seus estudos, suas reflexões, meditações, que é uma revisão periódica daquilo que você anota. Eu não vou ficar aqui falando muito a respeito disso, porque isso é uma coisa muito pessoal, é uma experiência pessoal, mas eu quero reforçar e recomendo fortemente, tá? Bom, então vamos examinar juntos. Bom, então para ficar visualmente fácil, vamos fazer então a convenção de cores para as fontes. Inclusive muitas pessoas usam aquelas canetas, né, que tem 4 cores, né, que você pode escolher. Tem muita gente que usa isso para ficar mais fácil, para ir marcando a Bíblia. Se você quer fazer eletrônico, enfim. Aqui, para o propósito desse vídeo, eu marquei só para ficar visualmente fácil, tá? Verde para as promessas, vermelho para as ordens, azul para os princípios eternos. Bom, vamos lá, vamos começar, tá? E, outra coisa aqui, nos slides que vão seguir estão as minhas identificações, tá? De promessas, de princípios, de ordens de Deus. Só que acontece muitas vezes de pessoas terem percepções diferentes, né? Quando a minha esposa aqui, ela anota e eu anoto às vezes a mesma palavra, ela vê aqui, ó, encontrei 3 promessas, você encontrou 2. Aí eu vejo, é verdade, essa daqui também pode ser uma promessa. Então tem muita questão de percepção, tá? E aqui a marcação com as cores do que eu entendi sendo promessa de Deus, o que eu entendi sendo princípios eternos. Ordens não encontrei, né? Nesse capítulo 1, mas, como dá para ver, o texto estava aí cheio de princípios eternos, ou seja, aquelas verdades espirituais imutáveis. Também encontrei promessas. E você encontrou alguma coisa diferente aí na tua Bíblia? De repente, até mesmo a tradução, a versão aí da tua Bíblia, pode aparecer palavras diferentes e mudar levemente alguma compreensão, tá? Talvez não nesse capítulo, mas em outros também. Então aqui, inclusive falando de versão da Bíblia, eu estou usando a Bíblia edição pastoral, que você também consegue acessar online se você quiser, e de alguns dispositivos portáteis, não todos, pelo que eu vi. Eu acho que iPhone tem problema, mas eu tenho aqui um dispositivo Android que eu consigo, baixei lá o aplicativo e tal. Tá bom? Com você, meu irmão. Não se prende a isso não. A mensagem principal está na palavra de Deus, tá? E conforme você estuda, você vai até com o tempo gostar de ver aquela mesma passagem em Bíblias diferentes, para te dar diferentes interpretações daquele texto. E conforme você se aprofunda, você vai até querer ir lá no... Como é que está essa palavra aqui no grego? Né? Ou está lá no Antigo Testamento, como é que está essa palavra aqui no hebraico? Qual o sentido primário disso? Bom, vamos lá. Agora, eu quero compartilhar os pontos de meditação que faltam e eu começo com a mensagem de Deus para mim hoje. Então, vamos lá. Qual a mensagem para mim quando eu anotei quando eu comecei esse estudo?
foram os versículos 6 e 7. Né? E para mim a mensagem que está aí é que não adianta eu pensar que está tudo bem comigo e com Deus se eu não busco comunhão com o meu próximo, tá? Essa é a ideia principal que eu peguei aí. Mas o que significa essa comunhão? Isso daí é uma união comum, né? Comunhão comum, união, ou seja, tá unido como se fôssemos um. É isso que significa. Então, no dia a dia, quando alguém no trabalho, na igreja, em casa, sei lá, aí no teu ambiente de convívio, quando alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa capaz de me magoar, e aí eu escolho não tomar iniciativa para poder restabelecer a paz entre nós, aí eu estou agindo conforme o versículo 6, ó. Sou um mentiroso se achar que eu estou bem com Deus. Não estou não. E como aplicar isso em minha vida? Enquanto eu meditava, né, essa palavra é a respeito da comunhão com Deus e com os irmãos, eu acabei me lembrando. Lembra que eu falei que a gente está numa leitura e lembra de outra coisa? Eu me lembrei também lá de um trecho do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, né, a fazer a Deus Pai. Jesus falou, perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, né, dependendo da tradução. A Bíblia que eu tenho aqui tá, as nossas dívidas. Então, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Na Igreja Católica é muito mais comum falar perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E dá no mesmo, tá? A mesma coisa. O ponto aqui é a reciprocidade e a forma como se trata o perdão. Então, como eu posso querer ter um bom relacionamento com Deus e esperar que Ele faça parte dele se eu não tenho disposição para fazer minha parte? Isso é, no mínimo, injusto. E uma coisa que a gente aprende e lê o tempo todo na Bíblia é que Deus é justo. Ele é a fonte da justiça. Ele é a justiça. Então é impossível ele ser injusto. É impossível. E colocando em prática, né? Como que eu ponho em prática essa questão da comunhão com o próximo? Eu, particularmente, preciso fazer o possível. Isso é para mim, né? Como é que eu ponho isso em prática? De estar em comunhão com o próximo? É dar o primeiro passo. É começar. É assegurar que o relacionamento com meu irmão comece por mim. Tem que refletir a relação que eu espero de Deus comigo. Aí sim, eu vou poder dizer que eu caminho na luz, né? E esse fazer o possível de caminhar na luz inclui o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente lê lá em Mateus, capítulo 5, versículos 38 e 39, que está aí na tela. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Aí no versículo 39 Jesus vai falar, né? Mas ao invés disso, eu porém, versículo 39, eu porém lhes digo, não se vinguem de quem fez o mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. E aí, meu irmão? Engole essa. Isso é ser cristão, tá? Isso não é filosofia, não. Isso não é uma coisa legalzinha de se fazer ou fazer quando tiver afim. Isso é o seguinte: Jesus ensinando aos seus discípulos, falando um monte de coisa. É uma riqueza aí esse Mateus capítulo 5, 6, 7. É muita coisa rica, é muito ensinamento. E aqui ele está falando. Lembra que vocês ouviram? Que quando acontecer uma coisa com você, vai lá e faz a mesma coisa? Pois é, ó, esquece. Jesus falou, esquece. O que eu estou falando para você é o seguinte: não se vingue. Isso daí é coisa do mundo. O mundo faz isso. Vocês, se quiserem ser cristãos e me imitar, se alguém dá um tapa na tua face direita, ofereça também à esquerda. E aí vem muitas coisas na minha cabeça, muitas lembranças, sabe? Enfim, eu não vou me aprofundar muito aqui, que o propósito aqui realmente é um passo a passo, né? Então vamos lá, com paciência, com muita humildade,
Vamos colocando aí, né, um tijolinho de cada vez. Então é por isso que a partilha de hoje ela foi mais detalhada para poder explicar a leitura da Bíblia. Eu falei de um tijolinho de cada vez, né? Então é como se a nossa experiência com a Bíblia fosse uma construção que a gente está planejando aí, e hoje foi só uma conversa a respeito dos materiais, do local da construção. Ainda tem muito trabalho pela frente, né? Eu gastei aí hoje muito tempo fazendo isso, né? Indo bastante em detalhes para mostrar aí na prática como é que é possível fazer. Não é a única forma de fazer, de jeito algum, mas eu quis mostrar uma forma de fazer e foi só hoje, tá? Eu não vou fazer assim novamente porque isso consome muito tempo e o que eu quero mesmo fazer é examinar, é meditar mais a palavra de Deus, né? Beleza, eu passei por essas etapas aí primeiro, mas com o tempo, o que eu quero mesmo seja usando esse método aí que eu compartilhei, seja algum outro método, eu quero que você gaste tempo com a tua Bíblia. Marca aí, não sei, de caneta, canetinha, anota, faz um diário eletrônico, não sei, enche de anotação, faz o que você quiser, meu irmão. Vai também muito importante com o tempo ir pesquisando outros livros, sabe, o que eu falei do contexto, lembra? Então, verifica lá o sentido de uma palavra no original, vai entender como que doutores e estudiosos esmiuçaram a palavra de Deus, sabe? Por aí vai. O importante é começar e ir degustando e vai esmiuçando a palavra de Deus. E é assim que a gente vai fazer numa crescente nos próximos vídeos que eu vou compartilhar com vocês, né? Aos pouquinhos, vamos saboreando aí mais das Sagradas Escrituras e vamos amadurecendo nesse relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe, que você se esforce para cumprir a missão apostólica de evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja, meu irmão. Deus te abençoe.